A paz do Senhor, povo lindo de Deus, estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da classe dos adultos da editora CPAD, que tem o tema Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerenig, professor e conferencista. A lição de hoje é a lição 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O textuário nos diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. A verdade prática nos diz assim: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao 10, versículo 13, 14, do 26 ao 29. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, já vou pedir para você se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus. E você que é novo por aqui, eu não tenho o hábito de ler a revista, sempre eu já trago o subsídio. Mas nesse trimestre, como algumas igrejas não adotaram essa revista e algumas pessoas não conseguiram comprar a revista, eu estarei lendo a revista e fazendo as considerações, ok? Então vamos lá. Na introdução da revista diz assim: após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. O Senhor disse: todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Uma das grandes lições da vida é aprender a viver em harmonia com os outros. Onde não há harmonia, o resultado é miséria e tragédia. Por outro lado, onde há harmonia, a consequência é o progresso e a felicidade. Isso se aplica não apenas às nações e reinos, mas também aos relacionamentos pessoais e familiares. Relacionamentos harmoniosos podem ser desenvolvidos e aprimorados pela compreensão das Escrituras e pela sua aplicação. Ao completarmos nosso estudo desse capítulo, observe como os reis de Israel e Judá apresentam bons e maus exemplos da aplicação desses princípios. Tópico primeiro, as principais causas da cisão, que é cisão. Cisão significa divisão, tá? Separação, rompimento, é isso que significa cisão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram o seu governo. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra dos trabalhadores de quase todas as tribos. Então, aqui a gente já vê nesse primeiro subtópico sobre a carga pesada de Salomão, que Salomão era conhecido por sua sabedoria, mas isso não protegia de cometer alguns erros muito sérios. Ele entendeu como o mundo funcionava e, em vez de viver em harmonia com Deus e sua ordem para o mundo, tentou explorá-lo e dobrá-lo em seu próprio benefício. Ele construiu um templo para Deus e cercou de lugares para adorar outros deuses. Ele ignorou a advertência de Deus contra ter muitas esposas, acumular grandes riquezas. Subtópico 2 fala da divisão do reino.
O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte, em contrapartida as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sobre o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Então, vem falando aqui como se deu a divisão do reino. Então, nós vamos ver quem foi aqui, Roboão. Roboão, ele era filho de Salomão, sucessor de Salomão. E a Bíblia não menciona nenhum outro filho ou filha de Salomão, visto que a mãe de Roboão, Naamá, era amonita. Ela era israelita apenas por causa do seu pai, mas a linhagem da mãe era semita, pois os amonitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E a gente vê que em 1 Reis capítulo 12, versículo 3, acompanhe comigo. Depois disso, mandaram chamá-lo, então ele a toda a Assembleia de Israel. Foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo a este jugo pesado e nós te serviremos. Então, durante o reinado de Salomão, todas as profecias de Samuel sobre o que aconteceria se Israel tivesse um rei foram cumpridas. Afinal, manter a realeza custa caro. Podemos ver isso até na Inglaterra, com a rainha da Inglaterra. Israel queria se livrar das extravagâncias de Salomão, que havia trazido ao povo impostos exorbitantes e trabalho forçado. O jugo mencionado nesse versículo era um símbolo desse fado. Roboão procurou subir ao trono de Israel e Judá. No sul não houve dificuldade com os anciãos de Judá. Sem dúvida, eles tiveram o prazer de ungir outro filho nativo para continuar a ordem que havia favorecido Judá de tantas maneiras. No norte e em Israel, a história já era bem diferente. A missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. Sob tópico 2, os erros de Roboão. Sob tópico 1, repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto da expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a sua ruptura. Antes dos anciãos aceitar qualquer filho de Salomão, deveria haver uma conversa franca com ele, enquanto as certas normas estaduais que os homens das colinas e vales do norte acreditavam ser discriminatórias e difíceis de suportar. O trabalho forçado para projetos de construção real não deveria continuar. Os pesados e desiguais impostos que favoreciam Judá teriam de ser modificados. O novo rei teria de encontrar outra maneira de realizar suas ambições pessoais e imperiais, ou de alguma forma apaziguar seus desejos. Em qualquer caso, as tribos do norte estavam claramente inclinadas a não suportar o pesado fardo imposto pela monarquia. Apoiando essas reclamações, muito concreta estava a força renovada dos anciões tribais. Subtópico 2, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas Judá e Benjamim. Roboão deu ouvido aos maus conselhos e isso levou à ruína.
Então, em vez de ele dar você vê que é uma loucura você rejeitar um conselho das pessoas mais velhas. O episódio descrito nesse versículo demonstra o valor da idade quando um conselho sábio é necessário. Por causa da sua experiência, e as pessoas mais velhas geralmente são mais sábias do que as mais jovens, isso é claro, mas por causa de sua grande energia e adaptação, os jovens podem ser líderes muito importantes. Como regra geral, é melhor permitir que a sabedoria dos mais velhos guie a energia dos jovens. Acompanhe comigo 1 Reis capítulo 12, versículo 14. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou pesado o seu jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu castigarei com chicotes pontiagudos. Olha só a resposta de Roboão. Em algumas traduções está escorpiões. A referência a escorpiões parece ser uma alusão a chicotes ou chicotes feitos de várias tiras de couro que tinham pedaços de metal nas pontas. O Roboão estava simplesmente anunciando que lidaria com as tribos de Israel com mais firmeza do que Salomão. Subtópico 3. O cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Olha só o perigo que é os maus conselhos. O bom, ele começa sabiamente acatando o conselho dos anciãos de seu reino, que aconselharam a reduzir o fardo conforme as pessoas pediram. Aí ele fala: se você for bom para esse povo e agradá-lo e falar de boas palavras, então eles serão seus servos para sempre. Roboão aparentemente não gostou dessa resposta, então ele pede a opinião de quem? Dos seus amigos mais jovens. Eles o aconselharam a dominar o povo e se gabar. Roboão decide seguir o conselho de seus amigos mais jovens, aparentemente porque isso afaga o seu ego. Ele responde a Jeroboão e ao povo como seus jovens amigos sugerem. Tendo sido ameaçado por Roboão com políticas ainda mais duras do que as de Salomão, os líderes do norte respondem: quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. O que significa a expressão que parte nós temos com Davi, providencie sua casa agora, Davi. Os reunidos deixaram claro que não se consideravam mais parte da casa de Davi, no caso Judá. Eles se rebelaram contra o governo de Roboão e foram adiante para estabelecer o seu próprio reino, para suas tendas, e para essa expressão quer dizer, significa vá para casa. Retirou-se de Siquém quando Roboão enviou Adorão, seu oficial-chefe, para levantar uma taxa de trabalho israelita. O apedrejaram até a morte. E a divisão dos reinos tornou-se um fato consumado. Roboão foi obrigado a fugir para Jerusalém para sua própria segurança. Enviar Adorão para coletar impostos quando a mente do público estava em tal turbulência, especialmente depois que ele retirou seu apoio a Roboão, é mais uma evidência da falta de senso e incapacidade de Roboão para governar. É fácil pedir conselhos a pessoas que já pensam como você, como eu, mas tem acesso a pessoas espiritualmente maduras que podem ouvir com a mente aberta, que não tem medo de dizer algo que você prefere não ouvir? Saber distinguir os bons dos maus conselhos é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Tópico 3.
o reinado e a idolatria de Jeroboão. Subtópico 1. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao seu rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou como chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele, e Aias, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Vamos ver quem é agora Jeroboão. Jeroboão, ele era um dos 12 supervisores nomeado por Salomão e supervisionava todos os impostos e trabalhos exigidos pela casa de José. Apesar dessa nomeação de alto escalão, Jeroboão provou não ser um membro leal da administração de Salomão e, em circunstância não explicada, ele levantou a mão contra o rei. Ou seja, ele liderou algum tipo de insurreição. Com os soldados de Salomão em busca de sua vida, Jeroboão fugiu para o Egito e encontrou refúgio com o faraó. O profeta Aias profetizou que Jeroboão um dia assumiria a grande parte da nação israelita. Para ilustrar sua profecia, Aias tirou sua capa e a rasgou em 12 pedaços. Ele deu 10 a Jeroboão e disse: acompanhe comigo, 1 Reis capítulo 11, versículo 30 ao 32. Diz assim: e Aias segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Subtópico 2. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adorar pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre a sua família. Então, a gente vai vendo aqui o comportamento de Jeroboão agora que ele é rei. Jeroboão ele retorna a Israel e após a morte de Salomão, Jeroboão voltou para Israel. De acordo com 1 Reis capítulo 12, ele exerceu um papel de liderança na negociação em Siquém. Jeroboão, ele reconstruiu e fortificou Siquém como a capital do seu reino. Quase imediatamente ele adotou o meio de perpetuar a divisão entre o norte e o sul, ao erguer um bezerro de ouro tanto em Dan quanto em Betel, onde os estabeleceu como símbolo de Deus, forçando o povo a não mais ir ao templo de Jerusalém, a fim de para trazer as ofertas dos habitantes de seu reino do norte apenas os lugares sagrados que ele mesmo havia erguido. É possível que os 2 bezerros de ouro colocados nos 2 pontos, em Dan e Betel, de Israel, tenham sido inspirados pelos touro que representava o deus El, com o qual, em sua forma plural, o Deus dos hebreus está relacionado como todo-poderoso, o Deus semita. Jeroboão entrou para a história bíblica como aquele que fez Israel pecar. Essa política idólatra foi seguida por todos os reis de Israel depois a seguir. Subtópico 3. Consequências da idolatria, o pecado da idolatria.
foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar sua glória a outro. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Enquanto oferecia incenso em Betel, um profeta de Judá apareceu diante dele com uma mensagem de advertência do Senhor para ele. Ao tentar impedir o profeta e suas palavras, sua mão secou e o altar se despedaçou. E o seu apelo urgente a Deus, sua mão foi curada, mas o milagre não teve uma impressão duradoura sobre ele. O esforço de Jeroboão havia sido em vão. Para conceder solenidade à dedicação de um altar estranho, cujo respeito teria feito a adoração a Jeová no templo de Jerusalém, e desprezar seu reinado, foi de guerra constante com o reino do sul, Judá. Embora o reino do sul não fizesse nenhum esforço, seria para reconquistar militarmente o poder sobre o norte. Houve uma luta que durou durante os reinados de vários reis de ambos os reinos. Sua casa foi alvo do juízo de Deus, seu filho mais jovem morreu e sua dinastia chegou ao fim rapidamente. O rei Jeroboão reinou por cerca de 22 anos, entre aproximadamente 931 a 909 a.C. O pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-lo de nossas vidas. Conclusão da revista: enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz a mesma danosa consequência. O desejo egoísta de Roboão estava acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Então, estamos encerrando aqui e vamos concluindo num pensamento que quando nós deparamos com uma decisão difícil, buscar conselho, como o Roboão fez, é um grande primeiro passo. O próximo passo é discernir qual conselho aplica a Bíblia, à luz da Bíblia, a situação de maneira adequada e qual conselho apenas confirmar seus próprios preconceitos. Para encontrar a diferença, você deve analisar cuidadosamente os conselhos, comparando-os com a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, e perguntando se eles promoveriam um bem maior. Deus abençoe sua vida, sua semana. Aprenda a tomar decisões à luz da palavra de Deus. O Senhor é o melhor conselheiro, ok? Se ele não voltar, querendo ele, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.